Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Bom, todos sabemos já que a Terra plana morreu, a data, quem matou, e o vídeo de hoje tem relação com as imagens aqui que provam a morte. Como nenhum terraplanista conseguiu explicar, ela morreu e eles nem sabem disso, continuam falando besteiras, pois continuam vagando na Planet Walking Dead. Nós sabemos que eles são portadores de uma certa estupidez orgulhosa. Com base em entendimentos absurdos, defendem teses a partir do nada. E é importante ver tais situações para demonstrar um certo padrão de comportamento. É mais ou menos como os gurus fritaram o cérebro desse pessoal e eles ficam defendendo idiotices. Neste vídeo, eu explico ao Sr. Glauco o erro crasso dele ao ler as informações no mapa do Time and Date. Eu peguei o comentário dele, abri o link que ele mesmo passou, esse daí, que chega neste direcionamento para o Time and Date, e mostrei as incongruências. Eu antevi o raciocínio dele, né, de que como a base Belgrano 2 fica aproximadamente nessa posição, e ele entende que o Sol está literalmente ali, pois ele não sabe o que é o ponto subsolar. Então, o ponto subsolar que está aproximadamente naquela posição, né, ali entre as cidades de Catherine e Tennant Creek, ali no norte da Austrália, tá vendo? Né? E ele crê que o Sol esteja então na direção nordeste de quem está ali na Belgrano 2. É isso que ele imagina. Eu antevi isso. O que seria um erro de qualquer maneira, mesmo que aceitássemos que ali é literalmente a posição do Sol, o que não é. Ali é o ponto subsolar. Eu mostrei que aquela posição estava realmente no quadrante sul em relação à base Belgrano 2, né? Eu mostrei no Time and Date, o site que ele mesmo me mandou. Olha, mostrei que estava na data no quadrante sul. É só olhar lá, está quase nos 2 minutos do meu vídeo. E também mostrei, está quase nos 4 minutos lá no Google Earth, que sim, está ao sul. Olha aí a situação. Quando você traça da base Belgrano 2 para o ponto subsolar, você passa quase que no azimuth 180, que seria o Polo Sul, né? E não o Nordeste, como ele imagina, né? Que eu antevi que ele imaginava, né? Então ficou provado que o comentário dele é tolo. Está comprovado aí pelo Time and Date, Google Earth, e se você for checar no SunCalc, vai dar a mesma coisa, é só você colocar data, horário e as coordenadas. Se você for chegar no Stellarium, a mesma coisa, o Sol estará ali no quadrante sul. No momento que ele escolheu, não está exatamente nos 180, mas esteve a 40 minutos antes, aproximadamente, tá? Bom, tudo bate com a informação do militar argentino, do Bandini, da Gilauer. Então, tá tudo batendo no mundo real. Mesmo assim, ele veio e me chamou de burro, e aí ele vai para um lado de estabelecer distâncias em fusos horários e em quilômetros. Ele começou com esta ideia, depois de muita explicação, ele diminuiu para 14 horas de diferença e 14 mil quilômetros de diferença. Tudo isso é tolice, pois azimuth de visualização não tem nenhuma relação com distâncias em arco de fusos horários ou distância em quilômetros. Isso tudo é tolice, né? Para continuar a conversa, não existe diferença angular, seu Glauco, em arcos de fusos horários maior do que 12 horas, maior do que 180 graus. Não existe. Se existe um arco de 16 horas de fusos horários para um lado, existe logo, pelo outro lado, uma diferença de 8 horas apenas. Simples assim. Existem até cidades que têm uma diferença de mais de 12 horas, como, por exemplo, Buenos Aires e Catherine, que tem uma diferença de 12 horas e 30 minutos, né? Mas isso também por um problema de convenção, pois data também é uma convenção. Existe lá a linha internacional de data, que você vê que ela se amolda às necessidades dos países, do mesmo jeito que existem outras convenções. A China, por exemplo, adota o mesmo fuso horário em 5 fusos horários naturais dela. A Argentina e até a base Belgrano 2 está no horário de Brasília, apesar de não estarem no mesmo fuso horário de Brasília, porque é desejo deles, né? Então, fuso horário e data são convenções, ambas convenções, e não tem nada a ver com o azimuth. Mas ó, a distância angular nunca vai representar mais do que uma diferença de 12 horas de fuso horário. Nunca, nunca, nunca. Tá bom? Se você pegar ali as longitudes
de Buenos Aires e de Catherine, mesmo tendo 12 horas e 30 de diferença, eles têm 190 graus de distância angular por um lado, logo pelo outro tem 170 graus. E a data é só uma convenção, tá? Bom, agora, voltando ao que interessa do comentário, não, ainda não, os 14 mil quilômetros também estão errados, tá? Você checa aí, olha, para Catherine, dá 9.700 quilômetros, se mandar para o ponto subsolar, dá em torno de 9.500 quilômetros, que está um pouco ao sul de Catherine, mas veja aí a distância da Belgrano 2 a Catherine, é só pesquisar no Google, dá 9.700 quilômetros, não tem nada a ver de 14 mil quilômetros, o senhor viaja na maionese em tudo. Mas essas duas coisas pouco interessam. O que interessa é essa tarja aí, ó, que existe, que eu coloquei. Vamos retirá-la. É isso daí, olha. Teria que olhar para o norte e à direita para ver o sol naquele horário. Então, entenda aí direita como leste. É o que ele fala. O cara teria que olhar para o nordeste. Eu não falei que ele diria isso. Não falei que seria esse o entendimento tolo dele. Ele acha que o sol está na direção nordeste naquele momento para quem está na Belgrano 2. E ele crê que esta projeção permite isso e não permite, tá? Só se a Terra fosse plana e retangular e neste formato aí. Então abandonaram já o mapa ou a projeção azimutal. Na Terra plana do apóstolo Glauco, a Antártida não seria a borda, sim a parte de baixo, né? O sul. Na mesma Terra plana do apóstolo Glauco, pelo norte os oceanos vão cair no abismo. Porque lá não tem borda, né, seu Glauco? É só olhar aí no teu mapa da sua terra plana retangular. A luz glauconiana do Sol faz uma curva interessante, né? Olha como ela se propaga de maneira estranha. Ela vai iluminar lá a pontinha do Alasca, mas ela não ilumina a África saariana plana, né? A África saariana plana é noite e lá na pontinha do Alasca plano é dia. Como pode ser isso, né? E o Sol e a Lua glauconianos fazem uma coisa impressionante. Eu vou ao time and date. Olha, o link que ele me mandou é esse daqui, ó. Eu vou colocar 12 horas a mais. Vamos ver o que acontece com o Sol e com a Lua do Glauco. Ó, já estarão aqui, olha. Vou colocar mais 6 horas. Opa! Já no Pacífico Sul. Olha, mais uma hora. Está chegando na borda oeste da terra retangular do Glauco. E agora, o que acontece quando eu colocar mais uma hora? Vamos ver. Acontece uma coisa inusitada que é o efeito Pac-Man. Olha lá, o Sol sai do canto oeste e reaparece no canto leste do Glauco. Efeito Pac-Man. Colocar mais uma hora e aí chega, né? Se reaproxima da Austrália novamente. Que engraçado. Então, na terra plana do Glauco, que é um negócio maravilhoso, né? Existe o efeito Pac-Man, que é aquele negócio de sair por um lado e reaparecer do outro, que os terraplanistas europeus defenderam, e ele agora, pelo jeito, na terra plana do apóstolo Glauco, existe o efeito Pac-Man. Na terra plana retangular dele. Você acha que a coisa está feia, a coisa piora, né? É só ver o azimuth, olha, ele respondendo ao Lauro, é só ver o azimuth no time and date, 19 graus sul, com 133 graus leste. Aí temos um problema, azimuth é uma direção, 19 graus nem fica para o sul, fica quase exatamente para o norte. Né? 133, bom, ele faz uma confusão. Vamos ao time and date ver o que ele entendeu ali. Eu vou entrar num outro time and date que já estava aqui, que exatamente na configuração que ele passou. Tá vendo aqui, olha, no horário dele, direitinho, que ele mesmo travou. Quando você vem aqui embaixo, você vê que ele está falando da posição do Sol. Na sexta-feira 24, o Sol estará com o zênite nesta latitude e longitude. Então, eles estão falando de ponto subsolar e ele, por ignorância, entende que é azimuth, pois ele não sabe nem o que é azimuth, nem o que é ponto subsolar. E eu é que sou o burro, né, senhor apóstolo? Bom, ele acha que esse daqui é o azimuth do Sol. Não é, meu senhor. Isso aqui são as coordenadas geográficas de latitude e longitude do ponto subsolar. Lembra que eu disse, né? Ele não sabia o que era ponto subsolar. Então, Glauco, te apresenta o ponto subsolar, é isso daí. Ó. O local onde você vê o Sol exatamente no zênite. Naquele momento estava ali ao sul de Catherine, ao norte de Tennant Creek, na Austrália. Né? Isso é ponto subsolar, não tem nada a ver com azimuth.
Mas eu que não sei nada, né, seu Glauco? Mesmo que o azimuth fosse 133, 19 a gente já viu que não é, né? E, aliás, nem é 133 também. Vamos ver, olha, o azimuth 133 é este daí. Olha onde é o 19 ali, seu Glauco. É. E partindo da Belgrano 2 no azimuth 133 seria nessa direção aí, ó. Tá vendo? Pelo efeito Pac-Man se ocorrer aqui também, vai sair lá no norte, sei lá em que lugar, né? Bom, esse é o azimuth 133, seu Glauco. 19, nem vou mostrar que fica quase totalmente ao norte. E não na direção nordeste, como o senhor imagina, né? Porque o senhor não estudou geografia, né? Não sabe nada sobre coisa alguma, por isso o senhor tem essas dificuldades. Bom, resumindo, a terra plana do apóstolo Glauco é um barato. Opa, tem um erro aqui, vamos corrigir ao vivo. É retangular. É legal quando a gente observa o erro e corrige ao vivo, né? Legal, vamos lá. Na terra plana do apóstolo Glauco, se chamará terra plana retangular não azimutal doravante, tá bom? Na terra plana retangular, e o erro se manteve, hein? Poxa vida. É que a gente vai copiando, né? Tá aí. Vamos lá. É isso daí, pessoal. Na terra plana retangular não azimutal, as águas vazam ao norte, a luz do sol faz curva e existe o efeito Pac-Man. Tá vendo? Que legal. Aqui já estava certo. Aqui. Bom, então esta é a terra plana retangular não azimutal do apóstolo Glauco. Uma maravilha. E ele vai ter que explicar para a gente se as águas, né, porque o sol, a lua e as águas certamente saem ali pelo oeste e voltam pelo leste. Queremos saber se em sentido oposto isso também ocorre e se com as pessoas isso também ocorre, né? Com aviões, porque isso justificaria, explicaria o voo Santiago-Sydney, que vocês não conseguem explicar, mas aí daria para explicar, né, apóstolo Glauco? E também explica o que acontece com as águas ali do norte, se tem efeito Pac-Man lá, nós precisamos saber dessas coisas, tá? Neste fantástico mundo de Glauco. Explica para a gente aí, seu Glauco. Então, como é que é o seu mapa da Terra plana retangular não azimutal? Falou? Chegamos ao fim. O pensamento do dia só pode ser este daí, né? Então, aguarde os próximos conteúdos do canal Semper Vi.